Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 3 de abril. Ibovespa nesse momento registra uma estabilidade, mais 0,08%, sem alterar muito o seu cenário, que ainda continua olhando mais para baixo. O clímax terminou numa região sobrevendida no pregão anterior, mas sem nenhuma divergência de alta, apresentando a possibilidade de repique de alta aí nos próximos dias, mas segue sendo um ativo que aponta com a configuração mais voltada para baixo do que para cima. Para o índice reverter completamente essa tendência, teria que voltar a romper aqui essa região de topo. PETR4 no pregão de hoje apresenta alta de 0,96%, tentando uma recuperação desse movimento de baixa, mas que para mim não gera muita alternativa de se pensar em compra dessa ação. Até passando aqui para um gráfico de 15 minutos, não vejo também, olhando aqui o gráfico de 15 minutos, uma alternativa de day trade na ponta compradora, porque estaria operando ainda contra uma tendência de baixa do G15 e até mesmo um gráfico de 60 minutos. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje apresenta alta de 1,13%. A resistência a ser testada, o desafio do dia seria a ação conseguir voltar a trabalhar e fechar acima dos 32,40, preferencialmente. Fechar acima aí dos 32,40 seria um fechamento, pelo menos, que daria indício, uma sinalização de falso rompimento do suporte, mas ainda assim não seria um ativo que eu estaria atento para a ponta compradora. Olhando agora para a EDU3, a EDU3 no pregão de hoje apresenta uma alta de 1,62%. O ativo teve uma queda realmente muito acentuada. Fechou uma vez aqui abaixo desse suporte, 31,99. O pregão passado conseguiu voltar para cima. Uma primeira sinalização de tentativa de correção desse movimento de baixo, o que seria até uma chance um pouco maior de acontecer uma correção desse movimento, seja de forma lateral, uma correção no tempo ou então aqui no preço. O fato é que, olhando para um gráfico de menor periodicidade, o gráfico de 60 minutos, houve aqui uma confirmação, um pivô de alta. Então, se a ação superar a máxima dessa primeira hora de pregão, que foi aqui em 32,75, aumentaria essa chance de ampliar o repique. Aí teria essa possibilidade de tentar trabalhar contra a tendência do gráfico diário, que é um risco maior. Vou comprar em 32,76, colocar o stop aqui embaixo, seria um risco em torno de 5,5%, ou aqui nessa região, abaixo dessa mínima, aqui seria 31,66 o stop, 3,3% mais ou menos de risco, e aqui na faixa dos R$ 30,94 o stop, tentando pegar um repique de alta nessa ação, operação com risco um pouco maior. Mas o mercado, de maneira geral, segue perdendo força. Você pega a BRML3, que a gente vinha avaliando, até recomendamos uma entrada aqui se superasse essa máxima, não aconteceu, perdeu força, tenta subir, já toma uma pancada no pregão passado, topo, e vai gerando mais um pregão de queda. A gente olha para o gráfico semanal dela, a tendência de baixa de médio prazo vai perdendo força para a subida, né? Um momento que ela gerou um sinal de subida, que foi justamente o ponto que a gente tentou entrar, comprando, ela foi lá e perdeu força e agora vai gerando uma situação ainda mais de enfraquecimento. Então, de maneira geral, os ativos que estão em pontos importantes e era para gerar uma situação de reversão de tendência atual de baixa, seja de curto prazo ou médio prazo, não vão conseguindo fazer isso. Vamos passar para outro aqui, Lame 4. A Lame 4 já tentou várias vezes, né? Movimento forte de alta. Primeiro foi esse aqui, ó, movimento de alta. Comentamos o que? Vamos olhar a correção para ver se gera compra. Não gerou compra, a correção foi muito lá para baixo. Mais uma aqui que a gente também ficou de olho. Se gerar alguma situação aqui de entrada, também vamos estar atentos para comprar essa ação. Não fez isso, foi lá embaixo, já se tornou muito arriscada a compra na situação aqui de tentar pegar um repique de alta contra esse movimento. O que a Lame está fazendo agora? Gerando pivô de baixa no gráfico diário, ou seja, estabelecendo uma tendência de baixa de curto prazo. E o pior, a região de suporte ali na faixa dos 16,85
até a faixa dos 16,60 sendo perdida, abre um espaço grande no gráfico aqui em termos de poder buscar suportes mais importantes, como por exemplo aqui de um gráfico mensal que ela ainda está em tendência de alta de longo prazo, que seria mais próximo dos R$ 15. Então, ativos importantes aí perdendo força compradora e revertendo tendência de novo para baixo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um ótimo dia e até o nosso próximo radar.